Estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é o grupo das angiospermas. Vocês sabem, angiospermas é aquele vegetal que apresenta as características mais evoluídas de todas as demais plantas. Nas angiospermas nós vamos encontrar uma raiz, o caule, o fruto, a flor e a semente. E muitos desses órgãos das angiospermas fazem parte da nossa dieta alimentar. Por exemplo, que delícia aquela batata doce que é uma raiz. E aquele caule suculento que é o palmito. E aquele pêssego maravilhoso que é um fruto. Então, esses órgãos comestíveis do grupo das angiospermas fazem parte do nosso dia a dia. Observem agora o exercício que eu preparei para nós explicarmos um pouquinho mais sobre esse grupo. Considere o surgimento de flor, fruto e semente. A. Em uma planta ao longo de um ano. E B. No reino vegetal ao longo do tempo evolutivo. Comparando A e B, a sequência em que esses órgãos surgem, nos dois casos, é: quem aparece primeiro? A flor, o fruto ou a semente no grupo vegetal? Para isso, eu gostaria que vocês acompanhassem agora o representante das angiospermas. Observem uma laranjeira. Então, nós temos aí, representante das angiospermas, a laranjeira. Raiz participa do processo de fixação. O caule, sustentação. Folhas, flores, o fruto e no seu interior nós vamos encontrar a semente. De todos os órgãos mostrados no nosso representante anterior, a flor é um dos órgãos principais para a reprodução dos vegetais. É na flor que nós vamos encontrar as estruturas, na verdade, sexuais do vegetal, porque a flor é o órgão sexual das plantas. Observem, então, a estrutura de uma flor. Temos aí, no seu interior, a presença de estruturas que são a parte sexual da planta. Nós vamos encontrar a parte feminina e masculina do vegetal, inseridos nessa flor. Como vocês observaram, além dessa flor, existe uma diversidade enorme de flores, com estruturas diferentes, com cores diferentes, com perfumes diferentes e, mais do que isso, com também formas diferenciadas. Mas sempre a flor é o órgão sexual dos vegetais. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da flor, a parte interna da flor. Internamente, nós vamos encontrar parte sexual do vegetal, estame, representando a parte masculina do vegetal. Carpelo, que também pode ser chamado de pistilo. O carpelo é um conjunto de folhas modificadas que formam o pistilo, representando a parte feminina do vegetal. As pétalas, que são folhas coloridas, que envolvem e protegem as estruturas sexuais do vegetal. Sépala, folhas verdes, que também participam da proteção das estruturas sexuais. Receptáculo floral, onde nós vamos encontrar as estruturas sexuais inseridas no interior da flor. E o pedúnculo floral sustentando as estruturas sexuais. Como acabamos de observar, nessa mesma flor nós encontramos a parte feminina e a parte masculina do vegetal. Então, nesse caso, nós temos uma flor monóica. O que significa isso? Nós temos os dois sexos, o feminino e o masculino, juntos numa mesma casa, que é a mesma flor. Então, nesse caso, nós temos a flor monóica. Poderemos encontrar posteriormente flores dioicas, onde nós vamos ter os sexos separados. Em uma flor apenas a parte feminina, e em uma outra flor apenas a parte masculina, como nós veremos no decorrer dessa aula. Agora, como é que as plantas realizam o seu processo de fecundação? Então, acompanhe agora a formação dos gametas femininos e masculinos. Então, nós temos nessa flor a presença da antera. A antera mais o filete corresponde à estrutura
masculina do vegetal, que nós chamamos de estame. É na antera, nessa bolsa sustentada pelo filete, que ocorre a produção de grãos de pólen. Em seguida, vocês estão observando agora o estilete, que serve para a ligação do estigma até o ovário. O ovário, essa porção mais dilatada, no seu interior nós encontramos o óvulo dos vegetais. E é no seu interior que nós vamos ter o gameta feminino sendo produzido. Observem agora os grãos de pólen. Esses grãos de pólen foram produzidos pela antera, caem na região pegajosa do estigma e ocorre o crescimento de um tubo até atingir o óvulo. Essa região do óvulo, envolvendo o óvulo, nós temos aí as membranas que permite a entrada do gameta masculino. Sustentando a parte feminina e masculina, nós temos aí o pedúnculo. Protegendo a parte feminina e masculina, nós temos a pétala e a sépala. Observaram? Então, na mesma flor, nós temos a parte feminina e a parte masculina. Só gostaria de lembrar que o conjunto de estames, você pode ter uma flor, não apenas um estame, mas vários estames. E o conjunto de estames nós chamamos de androceu. Assim também como o conjunto ou aparelho reprodutor feminino, nós chamamos de gineceu. Assim como na espécie humana nós temos o óvulo como sendo o gameta feminino, nos vegetais o gameta feminino não é o óvulo, é a osfera. O óvulo é uma estrutura como foi observada anteriormente. Agora acompanhe a fecundação, o desenvolvimento do tubo polínico até o processo de formação do embrião. Então observem agora a parte feminina do vegetal, aparecendo então o grão de pólen. Então os grãos de pólen chegam até a parte feminina trazidos ou pelo vento, ou por um animal, ou mesmo pela água. Grudam no que nós chamamos de estigma e a partir disso começa a desenvolver o tubo que nós chamamos de tubo polínico. No interior do tubo polínico nós vamos encontrar as células férteis, primeiro núcleo espermático e segundo núcleo espermático, e também uma célula estéril, que são os núcleos vegetativos. Os núcleos vegetativos passam por um processo de mitose, um processo de divisão celular e vão promovendo o crescimento do tubo polínico até atingir a região do saco embrionário, onde ocorrerá a fecundação. No saco embrionário, nós vamos encontrar os núcleos polares, que são células férteis, e vamos encontrar também o gameta feminino dos vegetais, que é a osfera. Então, o primeiro núcleo espermático entra no saco embrionário e fertiliza a osfera, formando o embrião. Em seguida, nós vamos ter a entrada do segundo núcleo espermático, que vai penetrar também no saco embrionário e fecundar os núcleos polares, onde nós teremos agora a fecundação ou a fusão de 3 núcleos, formando uma estrutura triploide, que é o zigoto triploide, formando então o endosperma. Como são muitos detalhes, eu gostaria que vocês se preocupassem com essa dupla fecundação que acontece nas angiospermas, porque isso é muito importante. Então acompanhe o esqueminha que eu preparei para vocês. Então nós temos lá, dupla fecundação. Como eu já falei, primeiro o núcleo espermático e a osfera se fundem, formando o zigoto diploide. Esse zigoto é o embrião, que vai estar na semente, protegido pela semente, envolvido pela semente. Em seguida, a próxima fecundação, nós temos o segundo núcleo espermático, mais os 2 núcleos polares se fundindo, formando o zigoto 3N, triploide. Lembrando que o zigoto triploide vai formar o endosperma, tecido responsável pela nutrição do embrião. Após a fecundação, então nós vamos ter o desenvolvimento do ovário formando o fruto. Os frutos formados a partir do ovário, nós podemos encontrar várias sementes no seu interior, porque a semente vem de um embrião. Então nós podemos ter vários óvulos,
onde nós teremos várias fecundações, vários embriões e várias sementes no mesmo fruto. Agora, todo fruto é comestível? Nós temos vários frutos que fazem parte da nossa dieta e que têm uma importância muito grande em termos de vitaminas, em termos de sais minerais. E um deles eu separei para vocês observarem a formação do fruto, que é muito interessante, que é o coco da Bahia. Então observe como é que é formado o coco da Bahia. Então nós temos o embrião, o zigoto, que foi fecundado pelo núcleo espermático e mais a oosfera, ali, centrado no fruto. Temos toda essa porção interna, que é o endosperma, e a água que vai proteger aí o embrião juntamente com o endosperma. Então, a parte comestível do coco da Bahia é o endosperma, uma região rica em nutrientes. E agora nós vamos para a resolução do exercício. Observem comigo agora como é que ficou a resposta do exercício inicial. Então, quem apareceu primeiro? Durante o ano, no vegetal, quem aparece primeiro é a flor. Em seguida, simultaneamente aparecem o fruto e a semente. Lembrando que a semente, a origem, é a partir da fecundação do óvulo. E o fruto, a sua origem, é a partir do desenvolvimento do ovário. E na evolução dos vegetais, quem apareceu primeiro? Então, nós temos o aparecimento da semente, em seguida a flor e, posteriormente, o fruto. Então, nós vimos que o fruto é um órgão muito importante dentro dos angiospermas e que está presente apenas nesse grupo. Agora, um detalhe que vocês também devem lembrar é que muitas vezes nós ingerimos na nossa dieta alimentar muitos frutos e que nem imaginamos que são frutos verdadeiros, como é, por exemplo, o caso do pepino, da azeitona, do tomate, que são exemplos de frutos verdadeiros. Apresentam sementes diversas e são frutos. Mas no caso da maçã, você imagina que está comendo a maçã, aquela parte branca, comestível da maçã. Mas na verdade você está ingerindo um pseudo-fruto da maçã. Porque o fruto verdadeiro é aquela parte mais escura, que fica na região interna da maçã. E é lá que nós vamos encontrar a semente. Lembrando que a semente envolve sempre o embrião. Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre as características principais das angiospermas e também da fecundação. Lembrando sempre da importância dos frutos na nossa dieta alimentar. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.